Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouco da minha trajetória com vocês. Desde quando eu era pequena, eu vivenciava muitas brigas dentro de casa, então eu sempre pensei em sair de casa cedo. E eu morava no interior, eu não gostava de, ajudar a trabalhar na roça e coisa assim. Nunca gostei de ir na roça, desde bem pequenininha mesmo que eu não gostava. Eu tinha 1 ano e pouco e tinha sol. E uma vez eu falei pros meus pais que ia chover só pra não ir junto na roça. Só que tinha que ir igual, né? Porque não tinha onde ficar. Então cresci nesse meio. E aí depois eu ajudava e tudo na lavoura também. E sempre escutava várias brigas e coisas dos meus pais. E eles não conseguiam dar muita atenção pra gente. A única pessoa que eu me lembro, assim, que dava atenção era o Fata, que é o pai da minha mãe, né, que era meu avô. Só que ele morreu quando eu tinha 6 anos de idade. Até no dia que ele morreu, tava eu e o meu irmão, que o meu irmão é 1 ano e pouquinho mais novo que eu, nós dois estávamos junto com ele brincando com aqueles carretel de linha, sabe? Que vem as linhas, aquelas de nylon. Nós estava brincando com ele com esse carretel de linha. Aí depois ele foi se arrumar porque ele precisava ir para a cidade receber. E ele acabou falecendo de ataque cardíaco no ônibus quando o ônibus chegou na cidade. Ele faleceu. Então ele nem chegou a descer do ônibus, ele morreu dentro do ônibus. E ele era o único assim que dava mais atenção para mim e pro meu irmão. Brincava e a gente sentiu bastante. Eu tenho mais 2 irmãs também. A outra irmã, quando o Fata morreu, ela tinha 1 ano, se eu não me engano. E a minha irmã mais nova, que agora tem 10 anos, ela nem chegou a conhecer ele, nunca viu. Porque ele morreu já quando eu era pequena. E eu tenho 22 anos agora, então já faz bastante tempo, né? Eu tinha 6 na época e agora eu tenho 22. Então, era mais ele que dava atenção e brincava tudo, os outros não. O meu pai até nessa época me ensinou algumas coisas porque eles não queriam que fosse para a escola. E também era complicado de ir para a escola. Então ele me ensinou em casa. Ele fazia desenhos e colocava as letras e tudo em casa, eu aprendi. Eu só fui depois no primeiro ano na escola, daí quando nós tínhamos nos mudado para a cidade, daí aquele ano eu estudei na cidade, no primeiro ano do ensino fundamental, e o meu irmão foi na creche. Aí ele sim já pôde ir na creche porque estava na cidade. Aí a minha irmã, que na época tinha 1 ano e pouco, né, acabou ficando doente e nós tivemos que voltar para o interior. Então só terminamos aquele ano ali e voltamos pro interior. Aí depois eu fui na escola lá e o meu irmão daí já ia ir pro primeiro ano. Aí já foi na escola ali também. Então continuei indo. Aí depois, lá nos meus 17 anos, 16, 17 anos ali, que isso foi em 2017, eu comecei a trabalhar na escola que eu estudei desde pequena. Então, de manhã eu estudava no primeiro ano no primeiro ano do ensino médio foi quando eu fiz a prova do CIEE. No segundo ano só que eu comecei a trabalhar. No primeiro ano não. Aí no segundo ano do ensino médio eu comecei a trabalhar ali na escola que eu estudava desde pequena. De manhã eu estudava no ensino médio, que era aqui na cidade. E aí de meio-dia eu já ficava direto, descia do ônibus ali na escola no interior, que era antes de chegar em casa, né, pra ficar trabalhando. Então eu trabalhei ali e eu não podia almoçar de meio-dia, né, porque na escola não tinha almoço e eu também não levava. Então eu fiquei o ano de 2018 e 2019 todo sem almoçar. Eu comia só de manhã no lanche da escola, comia no lanche ali onde eu estava trabalhando de tarde junto com as crianças e não almoçava. Às vezes de noite eu jantava, às vezes não, eu tinha que acordar bem cedo.
Mas eu gostava de fazer isso, né? Então, fiquei bem doente. E aí, com anemia e coisa, tava bem por pouco mesmo que eu não ia precisar fazer transfusão de sangue. Mas aí melhorei. Aí depois disso, eu fiquei com depressão. Então, gente, em 2019, eu depois nos últimos meses ali de aula, em dezembro, eu não fui mais nos últimos dias na escola estudar. Não fui também trabalhar. Eu tentei me matar. Fiquei uns dias no hospital, depois não fui pra escola e não fui trabalhar também. Fiquei mais passeando assim na casa da minha tia uns dias, depois outros dias na casa da outra tia, porque eu não queria ficar em casa também para não ficar escutando brigas e tudo. E aí eu fiquei assim indo na casa de outras pessoas alguns dias para passar, para não ficar em casa e também porque não tinha como eu ir para escola e trabalhar do jeito que eu tava, né? Aí eu só fui junto na nossa viagem do terceiro ano, que teve aquela vez em 2019. Aí era pra Santa Catarina, no Beto Carreiro. E aí lá eu fui nos brinquedos que, tipo, era bem legal, né, com a escola. Parecia que tu ia cair de lá de cima daqueles brinquedos e tu ia morrer mesmo. Então isso me fez pensar daí no que eu tinha tentado fazer, em tudo que eu tinha feito. E também depois no show do Beto Carreiro, o que teve no show que eles falaram me tocou bastante de tipo a gente viver a vida e não pensar nas coisas ou tipo não importava o que a gente estava vestindo ou o que a gente estava usando e coisa assim, era pra gente viver a vida e aproveitar bastante e ser feliz. Então isso me tocou bastante e depois dessa viagem eu comecei a tipo melhorar de novo. Só que agora, há pouco tempo, aí eu já nem cheguei a ficar internada nem nada porque eu não tentei me matar. Mas eu tinha bastante pensamentos sobre isso, né? Então, isso foi em 2023. Eu fiquei com depressão de novo, era depressão grave, crise de pânico, ansiedade generalizada, burnout e eu passava mal todos os dias, tinha que sair do trabalho e ir pro hospital fazer soro de diazepam. Às vezes eu não conseguia caminhar, para ter noção, me colocava numa cadeira de rodas. Eu não sei por que ou como, porque eu nunca pensei que eu não ia conseguir caminhar. Eu ficava muito tonta, não conseguia caminhar, tipo, não tinha força assim nas pernas para caminhar. Não sei por quê, porque eu não entendi. E eles não me deixavam internado nem nada, só me mandavam para casa, no outro dia tava eu lá no hospital de novo. Ia para casa, no outro dia tava no hospital de novo. Então, tava assim. Aí eu troquei de trabalho. Naquele trabalho era mais tranquilo para mim, então, e mesmo sendo totalmente diferente, tudo coisas novas. Eu gosto de desafio, de aprender coisas novas, né? Então foi totalmente diferente, tive que aprender tudo novo e eu consegui aprender em pouco tempo. E lá foi muito bom pra mim, bem tranquilo, então consegui melhorar de novo. Aí eu conheci uma pessoa, decidi me mudar. Então saí de Agudo pra Sapiranga, gente. Fui morar em Sapiranga. Lá no primeiro dia que eu cheguei, eu consegui um emprego também. Eu não sabia sobre aquele lugar que eu tava trabalhando muita coisa. Aprendi tudo também. Mas aí lá também deu uma semana mais ou menos que eu tava trabalhando por ser várias horas por dia, tipo 12 horas de trabalho por dia. Eu acabei tendo uma recaída que nem eu tive no início de 2023, ali em novembro de 2023, quando eu me mudei pra lá. Eu tive uma recaída e de novo.
Tava todos os dias indo pro hospital por uma semana daí. Mas no início do ano eu tinha ido por um mês. Aí em novembro foi por uma semana. E aí eu fiquei 2 semanas depois sem trabalhar, até eu me recuperar bem assim. E aí eu fui trabalhar normal de novo e consegui. Mas, gente, então não é fácil. E aí agora quando eu voltei para Gudo, eu comecei a buscar mais a Deus, porque ano passado, em 2023, eu comecei a ir na igreja ali quando eu fiquei doente por causa disso, porque me disseram, vai na igreja e tudo. Eu fui na igreja, comecei a ir na célula. Aí quando eu fui lá pra Sapiranga, eu parei de ir na igreja e de ir em célula e me deu uma recaída de novo. Então, só melhorei lá depois quando eu orei sozinha e pedi pra Deus pra melhorar. Aí eu melhorei. Então, gente, Deus ele sabe de todas as coisas e ele não dá pra nós um fardo que a gente não consiga carregar. Então, vamos orar bastante para Deus, confiar nele, que mesmo quando a gente tá ali pensando que a gente não vai conseguir, quando a gente tá pensando em desistir de tudo, ele deixa a gente ter uma esperança ali, seguir em frente e a gente vence sem saber como que a gente conseguiu, mas a gente sempre vence. Deus não dá nada que a gente não consiga suportar. E tudo que ele deixa a gente passar é pra gente aprender. Eu aprendi muita coisa com tudo isso e eu aprendi a ter muito mais fé em Deus. Então, orem para Deus, permaneçam firmes na fé com ele, que ele vai ajudar vocês a passar por tudo, tudo mesmo. E depois vocês não vão nem saber como que vocês conseguiram passar por tudo isso, porque foi Deus que fez vocês conseguirem.